Fala galera, beleza? Prontos para mais uma aula? Excel no dia a dia, resolvendo problemas de negócios reais. Bem, hoje eu trago mais uma situação para vocês, mas antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês o site do Sebrae. Por quê? Porque vamos utilizar uma planilha aqui que o Sebrae disponibilizou, né? Você vai olhar aqui, ó, planilha ajuda a fazer fluxo de caixa da sua empresa. Tem uma descrição aqui da planilha. Descendo um pouco mais, temos aqui, ó, baixa a planilha do fluxo de caixa. Eu cliquei, baixei a planilha. Você vai ver que eu peguei essa planilha do Sebrae e fiz algumas modificações para que pudesse adaptar a nossa aula. Bem, eu clicar aqui, ó, essa é a planilha, né? Planilha de fluxo de caixa. No link da descrição do vídeo eu vou colocar tanto essa planilha que eu estou utilizando, porque vai ter um código de macro que eu fiz, e também vou colocar no link da descrição a planilha original, né, que seria no próprio site do Sebrae. Bem, aqui ó, planilha financeira de fluxo de caixa. Você percebe que essa planilha ela tem mais de uma aba, né? Essa aba sumário foi eu que criei, né? Essa planilha sumário no nosso workbook, na nossa pasta de trabalho, né? Seria a junção de todas as planilhas. Sumário, atenção, já tinha conceito, exemplo, lançamentos, fluxo de caixa, relatórios. Bem, qual que é o nosso objetivo aqui? Houve uma situação na empresa que me deparei com planilhas que tinham aproximadamente 50 abas, né? Workbooks, né, que seria a pasta de trabalho. O Excel que tinha 50 abas, 60, tinha umas que tinha 70, e não eram apenas uma ou duas, eram diversas, né? Era uma grande quantidade de dados que estavam em Excel. Bem, e qual que foi a tarefa atribuída? Criar um sumário com o nome de todas as planilhas, né? Fazer uma lista com o nome de todas as planilhas e depois atribuir um hiperlink, né, no sumário. Bem, se você for incluir um hiperlink, a gente clica com o botão direito, vai em link, né, e escolhe qual que é a planilha, né? Ó, colocar neste documento, atenção, dou OK. Ele me criou um hiperlink. Bem, já imaginou se eu fosse fazer esse procedimento para uma planilha que tem 80, né, para uma workbook que tem 80 planilhas? Eu ia demorar uma eternidade. Bem, então o objetivo dessa aula é desenvolver uma macro que faça isso por nós. A macro já está desenvolvida. Bem, eu vou explicar ela como que eu fiz passo a passo. Se eu dar um clique aqui no botão hiperlink, você vai ver que automaticamente ele já me listou tudo o que eu queria, né? Atenção, conceito, exemplo, lançamento. Vamos clicar em lançamento. Ele me levou para a aba lançamentos, né? Sumário, fluxo de caixa. Então você percebe que o hiperlink aqui, né, ele faz uma referência a uma planilha. Então esse foi o nosso objetivo da nossa aula. Clica no hiperlink e ele vem, me lista tudo. Você quer saber como que eu fiz isso? Então espera até o final da aula. Bem, vamos dar continuidade agora, né? Vamos direto ao código. Eu vou clicar aqui, ó, no meu Visual Basic, né? E aqui o Sebrae ele já tinha feito algumas macros, né? Esse módulo 1 foi o Sebrae que fez. Ele criou um botão aqui, ó, botão fluxo de caixa. E aqui, ó, Sheet fluxo de caixa select. É praticamente para quê? Né? Vamos procurar essa macro aqui. Lançamento, fluxo de caixa. É apenas para fazer uma referência, né? Como se fosse um hiperlink também. Só que ele fez isso com base na macro. Atribuiu ao botão, clico no botão, automaticamente ele me leva para o lugar referenciado, né? A planilha. Aí ele criou essa. No 3 também tem outra que é a mesma coisa, só que é para planilha relatórios.
No 4, nada. E no 5, um código muito interessante. Se você quiser dar uma estudada nele, eu vou dar uma explicada aqui por cima o que esse código faz. Bem, ele transforma o meu relatório em PDF, mas isso da planilha ativa. A planilha ativa é a planilha que está clicada, né? Eu tenho aqui, ó, exemplo. Cliquei aqui, essa seria a minha planilha ativa. Se eu rodar esse código, vou dar um F5. Automaticamente ele vai transformar aquela planilha em quê? Em PDF. Você pode ver aqui que dentro do código tem uma instrução chamada aqui, ó, open, depois abrir, depois de publicar, né? Então ele abre no meu próprio navegador essa planilha. Muito legal esse código, transformar em PDF a minha planilha. Bem, e agora vamos para o código do hiperlink, né, que eu mesmo desenvolvi. Para fazer esse código foram necessários, né, 3 variáveis, né? Uma DIN_x as range, né? Que essa variável x eu utilizei para quê? Para fazer o mapeamento. Deixa eu explicar aqui para você. Para fazer o mapeamento da última célula. O que isso significa? Disarrange, né? Então, quando o Excel, né, quando eu ativar a minha macro, ela vai percorrer todas as planilhas. Em cada planilha que ela percorrer, ela tem que ter uma referência para ela colocar o nome. Então, eu tive que utilizar esse xarrange para fazer esse mapeamento. Você vai entender. O i apenas como um contador, né? Integer, que é um número inteiro. Worksheet é a minha planilha sumário, fazer uma referência para ela. E a também seria outro contador. Bem, primeiro eu setei aqui, ó, sheet sumário, fazendo uma referência que W é igual a minha planilha sumários. Percebe que eu escrevi sheets, depois abri parênteses, aspas duplas e sumário. O que a macro está fazendo aqui, ó? W.select. Aqui, primeiro ele está referenciando lá, dizendo que W é igual a sheet sumário. Depois ele está clicando na própria planilha. Então ele clica na planilha, né? Depois que ele clicou na planilha, o que ele vai fazer, ó? Lembra que eu falei da referência do X, a range? Aqui eu estou fazendo um mapeamento da última célula, ó. W.range, esse W aqui é o sheet sumário, ele vai clicar em sheet sumários. Depois ele vai vir aqui, ó, range a, fala, nossa, e esse número gigantesco? Esse número é a última linha da planilha do Excel. Se eu clicar aqui, ó, e colocar Ctrl para baixo, você vai ver, ó, 1.048.576, né? Então o que eu estou falando para o Excel? Que ele vai clicar na planilha sumário, ele vai até a última linha e depois ele vai executar essa instrução aqui, ó, NXLUP, que ele vai subir. Depois que ele subir, ele vai descer uma na minha instrução offset. Sempre ele vai fazer isso. Por quê? Quando ele subir aqui, ó, ele desceu até o último. Ele subiu, ele vai encontrar o que? Menu. Aí ele vai descer uma. Aí ele vai colocar o nome do hiperlink, né? Vamos colocar uma palavra aqui, atenção. Pronto. Aí ele fez isso uma vez. No próximo, quando ele rodar novamente, ele vai fazer isso de novo. Ele vai descer, ele vai subir. E em vez de escrever por cima da atenção, ele vai escrever na célula de baixo. Por isso, eu coloquei um offset aqui, sempre descendo uma linha. Se eu colocar o offset, se eu colocar aqui um número também no 0, ele vai descer uma linha e mudar uma coluna, mas eu não quero que ele mude de coluna. Eu quero sempre seja na coluna A, né? Ele desça, suba e descreva. Bem, o próximo é o I. Eu falei que nós utilizaríamos ele como um contador. Aqui temos uma instrução chamada Active Workbook Worksheet.
quer dizer o quê? Que na minha pasta de trabalho eu vou contar, né? Instrução conte. Conte as minhas worksheets, que seriam as minhas planilhas, né? Então, esse I aqui, ele vai ser o total de planilhas menos 1. Por quê? Porque eu estou contando todas as planilhas menos a planilha sumário, né? Que na hora que eu for fazer o for next, ele vai fazer um loop, uma espécie de loop. Eu quero que ele vá tantas vezes. Aqui, o I. Então, ele vai contar. Ele vai começar do sumário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, eu tenho 7 planilhas. Menos 1, que é a sumário, então ele vai rodar 6 vezes, né? E aqui eu vou começar a criar um for next. Aqui é o for e aqui é o next. Vamos entender essa instrução. Aqui, ó, x-valor, né? X-valor é igual sheets a mais um ponto name. O que será que significa isso? Bem, vocês lembram que o x é essa variável, né? O meu x sempre será a célula onde ele vai mapear. Então, o valor de x, qual que deve ser? Tem que ser o nome da planilha. Se eu rodar aqui, ó, deixa eu minimizar aqui nosso ambiente, né? Vamos apertar aqui um F8. F8. Aí ele já definiu lá a última célula. Vai entrar no for agora. Escreveu, né? Então o valor de x sempre vai ser o nome da planilha. Mais uma vez, ó, valor de x, nome da planilha. Valor de x, nome da planilha. Bem, quantas vezes ele vai rodar esse for? Ele vai rodar 7 vezes, que seria o número de planilhas menos 1, né? Tem 8 planilhas, menos 1, 7. 7 vezes ele vai rodar isso aqui. F5. Temos 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 vezes. Vou apagar aqui. Esse é o meu for. A cada A, né? A igual a 1. Para I, que significa o número de planilhas, né? Então, para cada A, que o A é o meu contador, ele vai passando aí, ele vai começar em 1, depois ele vai 2, 3, conforme vimos, né? F8. Agora A vale 2, ó. Passou mais uma vez. A vale 3. Ele vai preencher na minha planilha. E ele vai vindo aqui, ó. Sheets igual a A. Por quê? Aqui, ó, 3 mais 1 name. Aqui ele vai pulando as planilhas, né? Aí então ele começou na planilha 1, depois ele foi para planilha 2, planilha 3, planilha 4 e assim sucessivamente, né? Então porque eu coloquei o mais 1 para ele poder pular a planilha que era sumário. Então ele vai sheets A mais 1. E ele faz uma espécie de contador nas planilhas, né? Então se A ele começa em 1, né? A igual a 1, A igual a 3. Então aqui se A mais 3 é 4. Então ele vai fazer a leitura de qual planilha? Da planilha exemplo, né? Bem. E por último, não menos importante, temos aqui a fórmula do nosso hiperlink. Aqui, ó, Active Sheet. Conforme o nosso contador ele vai passando aqui, ele vai passando pelas planilhas, elas vão se tornando planilhas ativas, né? E aqui eu vou mostrar qual que é o nome da planilha, ó. Texto sheets A mais um name. Aqui coloca o nome. E aqui ele atribui o hiperlink ao nome. Você vai ver que ele vai estar aqui, ó, address, né? Que é o subendereço. O primeiro endereço você não precisa colocar. Mas aqui, ó, F8. Vamos tirar. Essa parte do código aqui, você tem que é uma referência aonde ele vai clicar. Você percebe que no finalzinho aqui ele está concatenado com um ponto de exclamação AI1. Quer dizer que o AI1 é onde ele vai clicar na hora que você clica no hiperlink. Então, o meu
endereço, né? Ele tem que ser essa aspas aqui, ó. Toda vez que eu vou colocar um texto, ele tem que estar entre aspas duplas. Temos o apóstrofo concatenado com sheets, que seria o nome da minha planilha, né? E aqui o endereço, dizendo o quê? Que ele vai clicar, então, na hora que eu clico aqui em atenção. Vamos ver, eu acho que exemplo fica melhor. Tá vendo que ele clicou em A1? É aquela referência de A1. Aqui eu tenho uma planilha com essas aspas aqui, esses apóstrofos, senão ele não entende que é hiperlink. E concatenado com a minha referência. E toda vez aqui a mesma coisa, só que aqui é o nome que ele vai atribuir no hiperlink. Depois ele seta o X. Para quê? Para ele descer outra posição na hora que ele for fazer o for. Então, F5. Sim. Vamos voltar aqui, ó, planilha sumário. Delete. Hiperlink. É basicamente isso, é o código. Acho que é um código um pouco... não é muito fácil de compreender, né? Tentei utilizar uma linguagem simples. Se você gostou, compartilha, dá um like. E é isso, galera, por hoje. Até a próxima.